eu sou tortos e, sendo sincero, falar mal da Disney hoje em dia é tipo chover no molhado. Pensa bem, dá pra literalmente você escolher qual tema relacionado a ela tu vai querer falar mal em um vídeo. Seja das empresas que ela comprou só pra destruir, das franquias que ela tá destruindo, dos infinitos live actions ou das animações que andam em falta. E quando tem, a qualidade já não é mais a mesma. E aí a gente chega no ponto que eu realmente queria chegar, já que por mais que tenha vários vídeos aqui no YouTube BR falando sobre como os filmes da Disney andam fracos e vazios, eu nunca vi ninguém falar muito além de esses novos filmes são ruins, os antigos são melhores. Eu sei que isso foi um resumo bem tosco, mas na maioria esses vídeos são basicamente isso, então é uma coisa que tem me deixado um buraco no estômago. Já que esse vazio que a Disney anda tendo vai muito além de antes era bom e agora é raro quando é bom. Por exemplo, ninguém fala como as músicas basicamente já não são mais as mesmas. E não me entenda mal, eu adoro toda a trilha sonora de Moana, que inclusive é a mais viva e marcante que a Disney tem na mão, pelo menos nessa era de filme 3D. E que na versão dublada, meu amigo, vai para um outro patamar. E é claro, a gente tem Let It Go e não falamos do Bruno, que são excelentes, mas ao mesmo tempo, eles são um exemplo perfeito da fórmula para os musicais que a Disney anda fazendo atualmente. E com isso, essas também são basicamente a coisa perfeita para exemplificar como a gente perdeu algo importante que as musicais antigos tinham. E assim, por falta de definição melhor, eu posso dizer que antes a gente tinha músicas marcantes que você levaria pra vida, seja por uma memória que você tenha com ela ou simplesmente porque a música é absurdamente boa. Hoje em dia eu sinto que isso sumiu de uma forma muito brutal. Por mais que graças a Deus a maioria dessas músicas sejam boas, agora eu vejo a Disney fazendo musicais mais pra ficar grudado na nossa cabeça o máximo de tempo possível, pra fazer o máximo de sucesso possível e render o máximo de dinheiro possível. E talvez você esteja me achando um chato, mas eu sinto que hoje em dia a Disney chega nos compositores e fala: precisamos de músicas que estourem a bolha do filme e sejam ouvidas sem que você precise ver o filme. O que não é de todo ruim, se tu pensar um pouquinho, até que é uma ideia boa, muito boa mesmo. Por exemplo, eu amo ouvir as músicas da Marceline fora do desenho, simplesmente pelo fato de que elas podem ser ouvidas além da bolha da animação. Mas isso em Hora de Aventura é feito de uma forma natural, coisa que eu não vejo mais nos musicais atuais da Disney, principalmente de 2010 pra frente, na famosa era de animações 3D, sendo mais preciso de enrolados pra frente. Por mais que a gente tenha assim boas músicas como, sei lá, ainda assim eu sinto que não tem o mesmo impacto dessas belezinhas aqui. Seremos rápidos como um rio, ouve todos os seus sonhos, o que mais desejou. E assim, mesmo se eu quisesse, eu podia continuar falando disso por mais tempo, só que eu já tô meio cansado desse tema e ainda tem muita coisa pra comentar, então vamos tirar o elefante da sala de uma vez por todas? Os vilões da Disney. Eu não quero falar sobre a fórmula batida do vilão bonzinho que na verdade é do mal, ou então do vilão que é uma força da natureza, ou muito menos como a Disney entrou em decadência sobre os seus vilões. Eu já fiz um vídeo meia bomba sobre isso no meu antigo canal, e dependendo do que sair de Wish, eu faço um remake desse tal vídeo. Porque nesse vídeo aqui eu quero falar dos visuais incríveis e únicos dos vilões que basicamente a gente perdeu. Pensa comigo, se pegar o Huzz, o Turbo e até esse vilão recente de Wish, todos eles são sem graça e sem sal visualmente falando. Até a Gothel, que é uma das poucas vilãs boas da era 3D, é sem graça. Tá, ela é gostosa e tal, mas não é como se ela fosse uma máquina da vida. Agora, olha o vilão de A Princesa e o Sapo. O design desse maluco é simplesmente fenomenal. As cores, as expressões, o estilo é fantástico. O Shen Yu, vilão de Mulan. Ou, inclusive, tá aí um vilão bem injustiçadinho, viu? Um dia eu falo só sobre ele, mas enfim, honestamente, o visual dessa praga é sinistro. É um dos poucos calvos que botam medo em você. Os olhos do maluco, o físico parrudo, faz dele um visual incrível. Você entende que até o Scar, que tinha tudo pra ter um design como uma das coisas menos interessantes, acabou ficando marcado justamente por isso, as cores, o físico, cara. Até no vilão mais meme da Disney, que é o Alameda Slim, eles capricharam, conseguiram fazer um vilão da hora. Você entende que o vilão de Tarzan tem designs mais simples do estúdio e ainda assim ficou marcado na sua cabeça? A Disney sabia muito bem o que estava fazendo com esses personagens. E tá aí uma coisa que não se aplica só aos vilões. Os personagens secundários também entraram num vazio tremendo, na verdade, quase inexistente se você parar pra pensar. Porque eu acho que só Moana se salva disso. E sim, essa é a segunda vez que eu menciono Moana, porque realmente eu adoro esse filme. E ele é muito bom, mesmo achando o final broxante. Agora, além disso, se você forçar um pouquinho, você pode botar a Frozen nessa lista, já que o Christopher e o Sven, na minha opinião, são personagens secundários. Mas tirando isso, sobra o quê? Que outro personagem aleatório dos filmes recentes da Disney foi tão bem feito que conseguiu deixar a própria marca? Pois é, eu acho bem difícil. Tipo, pega Mulan como exemplo, tem o Yao, basicamente os amigos dele. Seguinte, tem basicamente os secundários de A Nova Onda do Imperador que são hilários de tão bom. Você entende que os amigos do Tarzan, que são a gorila e o elefante, são mais lembrados e marcantes que a maioria dos personagens secundários recentes da Disney?
E não ironicamente eu conseguiria ficar por horas aqui, mas pra fechar esse ponto com chave de ouro, eu jogo na mesa todos os personagens de Atlantis. Esse filme tem um pacote de personagens único, e é um mais incrível do que o outro, um melhor que o outro, e você consegue se lembrar de todos eles. Agora os personagens mais recentes de hoje em dia, bom, eu já falei sobre isso mais cedo. Eu tava esquecendo de falar sobre um ponto que pra mim é muito importante, e tipo, eu não quero me prolongar muito, mas é um dos mais importantes na minha opinião, as cenas marcantes. O que tem de top 10 cenas da Disney por aí no YouTube não tá escrito, e pode até ser que tenha cenas nas animações mais recentes, da era 3D e tudo mais nessas listas. Mas sendo honesto, se você pôr na balança, não tem como a cena desses filmes mais recentes, em específico da era 3D, que chega aos pés de toda a China se ajoelhando pra Mulan, Hércules se tornando digno, qualquer uma das grandes cenas de Corcunda de Notre Dame, qualquer uma das grandes cenas mais impactantes de Tarzan, ou então a famosa cena do Vida Longa ao Rei. E eu até ia falar sobre como os patches, que basicamente são feitos pra vender bonequinho, e é importante porque vende muito boneco, e basicamente eles entraram em uma decadência muito grande. E eu ia ficar horas falando sobre como os antigos são interessantes, como o Mushu é um dos bagulhos mais absurdos que tem, mas eu fico em dúvida se ele é um patch ou não, mas enfim. Só que, pra ser honesto, dessa era 3D, eu vou dar um destaque pro Pascoal e pro Máximos. Eles são absurdos na minha opinião, são personagens muito carismáticos e que eu lembro deles muito. Mas tirando esses dois, não tem nada não, velho. Não tem. E eu sei que alguém vai colocar o Olaf, mas eu não consigo considerar o Olaf um pet. Eu não sei. Enfim, eu só quero dizer que, obviamente, nesse ponto aqui, deu uma decadência. Ainda tivemos alguma coisa boa, mas deu uma decadência. E se você chegou até esse ponto do vídeo, talvez você me ache um chato, mas ainda assim eu preciso te agradecer por estar até aqui. Mas talvez pareça que eu esteja cantando aquela velha canção de antigamente era melhor, o que não é a ideia e não é realmente o que eu quero dizer aqui. Não é que só antigamente tenham coisas boas, hoje em dia também tem. É só que parece que a Disney não tá aproveitando todo o potencial que ela tem pra entregar. Não é como se eles fossem uma empresa que estão chegando agora e aprendendo a fazer as coisas agora. A Disney é antiga, meu amigo. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. E me causa um vazio enorme saber que as crianças de hoje em dia que estão vendo a Disney não vão crescer com animações tão marcantes e tão espetaculares quanto as antigas que eles já fizeram. Sim, eles vão crescer com boas animações, na maioria, pelo menos uma boa parte, vai. E às vezes eles nem vão dar chance para aquelas animações mais antigas, seja lá por qual das milhares de razões. A Disney não é minha empresa favorita de animação de todos os tempos e nem nunca foi. Porém foi com ela que o pequeno Rafael cresceu, basicamente o dono desse canal. Foi ela quem me deu ótimas memórias que eu guardo até hoje, memórias com pessoas especiais, memórias que me moldaram e que me causam um sentimento de felicidade genuína revendo aquelas animações antigas e percebendo que elas eram tão boas quanto eu me lembrava ou até melhores. E é por isso que eu queria muito que a próxima geração de pessoas que assistem a Disney pudessem, assim como eu, ter essas memórias incríveis com essa empresa quando elas crescessem também. Mas o que eu venho sentindo ao invés disso aí é basicamente o enorme vazio da Disney. Mas eu acho que é isso, com certeza deve ter muito mais coisa que eu não falei, mas por hoje tá bom, vai. Obrigado por me assistir até aqui, deixa um like, se tiver uma próxima, eu te vejo nela.